ali sobre o autor da salvação, onde a revista, o estudo, ela é dividido em 3 pontos, né? Onde fala sobre a divindade de Cristo, a humanidade de Cristo e sobre a sua morte e ressurreição. Então, nesses 3 tópicos, a gente vai tentar, aqui hoje à noite, dependendo do horário, tentar aprender aquilo que for necessário até que chegue o horário para a gente dar o término aqui. E eu convido os irmãos aqui para que possamos abrir a palavra de Deus no Evangelho que escreveu São João, onde fala sobre a divindade de Cristo, no capítulo 1, do verso 11 ao verso 14. Evangelho escreveu São João, capítulo 1, do verso 11 ao 14, onde fala sobre a divindade de Cristo. Os irmãos acharam? Que diz assim o texto: se possível, depois, após a leitura do texto, se você puder ficar com a sua Bíblia aberta para poder entender alguns versículos que eu vou estar expondo aqui com relação ao texto, para que você possa entender melhor. E diz assim o verso 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos, feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmãos, dos 4 evangelistas, somente João definiu Jesus Cristo como sendo o Verbo de Deus. Apesar de que nos outros 3 evangelhos sinóticos, de Mateus, de Marcos e de Lucas, eles não falam sobre esse tema. Mas ao falar sobre esse tema, João define Jesus como sendo o verdadeiro, o Verbo de Deus encarnado. Quando você vai lá para o verso 14, ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio, definindo que Jesus era esse Verbo, que no princípio era a palavra, que em grego quer dizer logos, que no princípio era a palavra, e que a palavra estava com Deus, e a palavra era esse Deus. E João o define como sendo esse Verbo, a pessoa gloriosa de Jesus. Quando você vai lá para o livro do Apocalipse, no capítulo 19, ao falar sobre o advento de Cristo, João, quando estava na ilha de Patmos,
exilado e que teve a revelação do Apocalipse, João teve essa revelação do advento de Cristo, onde ele vê Cristo montado em um cavalo branco, voltando com todo o seu exército para buscar a sua igreja. E no verso 13, ele diz, do verso 11 ao 13, vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. E no verso 13 ele diz, está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Então João, ele definiu Jesus Cristo como sendo este Verbo de Deus. Essa palavra que no princípio já existia. E no verso 2, ele diz, ele estava no princípio com Deus, demonstrando mais uma vez a divindade de Cristo. Ele estava no princípio com Deus. Algumas pessoas dizem que Jesus Cristo é uma criação de Deus. Na verdade, não. Jesus Cristo é o próprio Deus. Deus é o Criador e Jesus Cristo é o agente da criação, mas Ele em si é o próprio Deus. Quando se diz que no princípio Ele estava com Deus, Jesus Cristo mesmo testifica isso. Quando em João 17:5, Ele diz, Pai, glorifica-me a mim, com a glória que estive contigo, antes que houvesse mundo. Ou seja, desde a eternidade que Jesus Cristo já estava com Deus, porque Ele era o próprio Deus. No Apocalipse 13:8, Jesus Cristo também é chamado de o Cordeiro de Deus. É aquela provisão que antes que existissem mundo, antes que existisse o homem, Deus no seu projeto, na sua presciência, Deus já sabia que iria formar o homem, que iria criar o homem iria cair em pecado, então Ele, na sua presciência, já entendendo e sabendo tudo isso, Ele já tinha criado a provisão. Porque lá em Apocalipse 13:8 diz que Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Já existia, antes que tudo existisse, Ele já existia. Apocalipse 22:13, o próprio Jesus Cristo, Ele diz que Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Então, antes que tudo existisse, Ele já existia, porque Ele era Deus. E no verso 3, diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, tudo que existe no céu e na terra, no universo, foram criadas por Cristo. Tudo que você possa imaginar foram criados por Cristo. Até o inferno foi criado por Cristo. O lago de fogo, aonde Satanás, onde o falso profeta e o anticristo será lançado com todos os seus demônios, tudo isso foi criado por Cristo. E Paulo testifica isso antes. Gostaria de testificar aqui no verbo 10, no versículo 10, onde diz, e o verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Quando você vai lá para o livro de Colossenses, no capítulo 1,
de Colossenses, você vai ver que Paulo está falando a respeito desse Deus invisível, dessa divindade que é Cristo. E ele diz no verso 16: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, seja um trono, seja soberania, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Então Cristo criou todas as coisas. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele é o próprio Deus. E o verso 4 ainda destaca a divindade de Cristo, quando diz João: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Ou seja, eu e você só existimos porque ele nos deu vida. A vida estava nele, ele é a vida. João 14:6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. Nós somos privilegiados porque nós recebemos duas vidas. Recebemos a vida física e a vida espiritual, que é a vida eterna, que nem todos tiveram essa honra e esse privilégio de receber por parte de Jesus Cristo. Quando você vai lá para João 11:25, Jesus Cristo, ele sai lá de Jerusalém e ele vai até Betânia, aonde estava Lázaro sepultado. E ao chegar ali naquele sepulcro, Marta, chorando, vai ao encontro de Jesus e ela diz: Senhor, se tu estivesses aqui conosco, o nosso irmão Lázaro não teria morrido. E qual foi a resposta de Jesus para Marta? Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que estiver morto, viverá. Ou seja, Jesus estava dizendo que todo aquele que morre nele, não morre, é vida eterna. O crente não morre. Aquele crente que vive em comunhão com Deus, quando parte daqui para a glória, para o paraíso, é uma continuidade de vida. A vida não cessa para aquele que vive na presença de Deus. Até porque Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, no verso 1, ele diz: já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, o crente, aquele que anda na presença de Deus, aquele que serve a Deus, mesmo morrendo, viverá. Todos aqueles crentes que um dia morreram em Cristo Jesus, aqueles que morreram hoje, como a irmã Vercinda, todos aqueles que estão partindo daqui, eles estão partindo para a glória, eles estão partindo para o paraíso, porque essa é a promessa de Jesus, é a mesma promessa que ele deu para aquele malfeitor que estava ao seu lado na cruz do Calvário: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então todos os crentes que hoje, nesse momento, agora, que estão partindo dessa vida para outra, eles estão indo para o paraíso, onde eles estão tendo a continuidade da vida eterna, vida que jamais se acaba, vida em abundância. Por quê? Porque Jesus Cristo é quem nos dá vida, é Ele que nos dá vida. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, do verso 1 ao 9, o apóstolo Paulo diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados,
e Ele nos deu vida. Eu e você, antes de conhecer a Jesus, vivíamos numa vida de pecado. E ao viver nessa vida de pecado, condenado ao inferno, vivíamos como zumbis no meio do mundo. Nós tínhamos vidas, mas uma vida física. Não tínhamos uma vida espiritual. E essa vida espiritual veio através de Cristo, através da sua graça. É tanto que ele diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, e nem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, eu e você não tínhamos nada para apresentar a Deus em troca, mas Ele, pela sua graça, pela sua misericórdia, nos escolheu, nos amou e nos deu vida. Vida e vida em abundância. Por mais que a situação venha a ficar temerosa, por mais que as coisas venham mudar daqui para frente, mas você tem uma esperança. Eu tenho vida. E essa vida não acaba aqui. Essa vida continua lá. Quando um dia estaremos no novo céu e numa nova terra, na presença de Deus, uma vida em abundância. E no verso 14, ele diz: e o verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Colossenses 1,15, Paulo diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Aquele Deus que não se pode ver. Aquele Deus a quem Jesus disse para a mulher samaritana: Deus é espírito. E é necessário que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. É porque Deus, sendo espírito, ninguém pode vê-lo. Mas através de Jesus, através da sua encarnação como homem, o homem pôde ver Deus na pessoa gloriosa de Jesus. O homem pôde ver Deus na pessoa gloriosa de Jesus. Veja o que diz aqui o verso 18 do capítulo 1. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E João ainda diz no verso 30, após mim vem um varão que tem a primazia, ou seja, que tem a prioridade, porque já existia antes de mim. Fisicamente, João tinha nascido primeiro do que Jesus, mas espiritualmente, no reino espiritual da eternidade, Jesus veio muito antes do que João. Certa vez Moisés, capítulo 33 de Êxodo, no verso 20, pela intimidade que ele tinha com Deus, Moisés queria ver a face de Deus, a imagem de Deus, e simplesmente Deus disse para ele: Moisés, o homem nenhum pode me ver, e aquele que me vê morrerá. Por quê? Porque nenhum ser humano será capaz de ver a Deus. Certa vez, na classe, um aluno me fez uma pergunta. Ele disse: professor, quando a gente chegar, interessante, quando a gente chegar no céu, a gente vai ver Deus ou Jesus? E simplesmente eu respondi: a gente vai ver Deus no corpo de Jesus, na pessoa de Jesus. Por quê? Aquele mesmo Jesus que ressuscitou num corpo glorificado, é aquele que você vai ver. É aquele Jesus que subiu aos céus, diante dos seus discípulos, com aquela mão furada. É esse mesmo Jesus que, quando você chegar na glória, você vai ver. Porque você também terá um corpo glorificado após o arrebatamento da igreja.
onde toda a igreja será transformada e será levada às bodas do Cordeiro. Então lá você vai ver Jesus num corpo glorificado. O livro de Filipenses também ele fala a respeito da divindade de Cristo. E Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 ao 8, diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, com usurpação, ele abriu mão da sua divindade. Mesmo ele sendo Deus, ele abriu mão daquilo que ele tinha como poder para ser servo. Porque o verso 7 diz: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens, reconhecido em figura humana. Ou seja, ele abriu mão da sua divindade. Quando o texto está dizendo aqui que ele se esvaziou, não está dizendo que ele perdeu os seus poderes de Deus, de forma alguma. Quando se diz que ele se esvaziou, é porque ele se tornou humilde até a morte, mas ele continuava sendo Deus, com os mesmos atributos incomunicáveis da onisciência, da onipresença e da onipotência. É tanto que ele mesmo, a si mesmo, o ressuscitou. Por isso que é chamado o primogênito da ressurreição, porque ele é a vida, e ele mesmo ressuscitou, para que um dia eu e você também possa ressuscitar. Cristo é a nossa esperança. Se Cristo ressuscitou, toda a sua igreja também um dia há de ressuscitar. Então esses textos aqui, ele mostra a divindade de Cristo. Agora vamos entrar na revista, que fala também sobre a divindade. E diz assim a revista: Cristo necessitava ser mais do que homem para salvar o homem. Sendo sacerdote, era mais do que sacerdote, pois não somente a salvação viria através dele, mas também por ele. Não somente deveria ser o medianeiro da salvação, mas o próprio Salvador. Deus colocou a fonte da salvação em Jesus. Ele tem poder e é o único que tem poder para salvar. E de fato, Jesus Cristo é o único que tem poder para salvar. João 14, 6, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, é porque só ele tem poder para salvar. Ninguém mais tem esse poder de salvação. Somente Jesus Cristo tem esse poder. É tanto que o apóstolo Paulo diz que ele veio para salvar os pecadores, dos quais ele era um dos principais. E o texto, ainda continuando da revista, ainda diz: Deus o Pai é quem justifica, mas Jesus é quem salva. Ele é o perfeito mediador, porque não foi apenas quem ficou entre o homem e Deus, mas um entre Deus e o homem, quem Deus estivera presente. Veja só, quando Pedro foi interrogado a respeito da cura daquele coxo lá na porta formosa do templo, em que aquele homem que estava esmolando na porta, e ele pede uma esmola a Pedro, e Pedro diz: eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que tenho eu te dou, levanta-te e anda, em nome de Jesus. Ao passar dali, os judeus procuraram os sumos sacerdotes, Caifás,
e levaram Pedro até o sinédrio, para dizer em nome de quem que ele tinha realizado aquilo, em poder de quem. Aí é quando você vai lá para Atos, no capítulo 4, no verso 12, você vai ver Pedro dizendo: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importamos que sejamos salvos. Pedro estava dizendo que nenhum outro nome embaixo do céu devemos ser salvos. E ainda continuando, como diz a revista aqui, que ele é o único mediador. Por isso que ele é Deus. Porque para ser mediador entre Deus e os homens, era necessário que Jesus Cristo fosse homem ao mesmo tempo e Deus. Era necessário que ele fosse 100% homem e 100% Deus. Existe algo que a igreja de Roma, um título, que ela tem procurado dar a Maria como mediadora. Em 8 de fevereiro de 2008, 5 cardeais enviaram a petição ao Papa Bento XVI, pedindo para que fosse dogmatizada Maria como corredentora e medianeira entre Deus e os homens. Só que isso, à luz das Escrituras, é uma afronta, é um confronto, porque por mais que Maria seja bendita, como ela mesma disse, escolhida entre as mulheres, privilegiada, e que cumpriu com o compromisso dela diante de Deus, mas jamais Maria poderia ser a mediadora. Por quê? Porque o mediador não tem pecado. E Maria, ela era igual a eu e você como ser humano. Porque o apóstolo Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos os seres humanos pecaram. Então Maria jamais poderia ser essa mediadora, porque ela também pecava. O mediador tinha que ser alguém que nunca pecasse, como alguém que o autor do livro de Hebreus, capítulo 4, verso 15, diz que Jesus em tudo foi pecado, foi tentado, mas que nunca pecou. Então jamais Maria, por mais que nós respeitamos, por mais que nós a amamos, mas jamais nós poderíamos dar esse título a ela. Até porque, quando nós analisamos o texto é bem claro, de 1 Timóteo 2,5, o texto acaba ali, quando Timóteo diz: há um só Deus, e há um só mediador, entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Timóteo não está dizendo que haveria outros mediadores, que surgiriam mais um outro mediador. Não, o texto acaba aqui. O texto encerra aqui, aonde Timóteo diz: só existe um Deus e um mediador, um só mediador, e que esse mediador é Jesus Cristo. E nós jamais possamos ultrapassar, ignorar as Escrituras, porque a palavra de Deus para nós, ela é inerrante, ela é perfeita, ela está acima de qualquer outra palavra. Então é essa palavra que nós cremos. Se Timóteo diz que só há um só mediador entre Deus e os homens, é porque só há um mediador. E esse mediador se chama
Jesus Cristo de Nazaré. E a revista, trazendo para o primeiro ponto, aqui, onde fala no primeiro ponto, no artigo 1, diz que ele é verdadeiro Deus. Os judeus não reconheceram Jesus como Deus e consideravam blasfêmia qualquer declaração nesse sentido. Mateus 26, é como está o texto, Mateus capítulo 26, versos 63 ao 65, que diz assim: porém guardou silêncio, e o sumo sacerdote, que no caso era Caifás, lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia. No livro de Levíticos, capítulo 24, do verso 14 ao 16, diz que pela lei, que todo aquele que blasfemasse contra Deus, deveria ser apedrejado. É por isso que os judeus, sempre que Jesus dizia que ele era o Filho de Deus, eles procuravam apedrejá-lo. Henri Sobel é um rabino que é presidente da Associação Israelita Paulista. E ele diz que nenhum judeu jamais considerará um homem, qualquer outro homem, como ser divino. Nem o Messias, ninguém. Para eles, o Messias esperado, que até hoje Israel espera, é um homem comum, como eu e você, apenas com poderes e autoridades políticas, que venham a governar, administrar o povo de Israel, mas jamais seria divino. É por isso que a Bíblia diz a respeito do anticristo, que eles vão ser enganados por não crerem na palavra, que quando o anticristo, por 3 anos e meio, enganarem a eles e se mostrarem diferente, se mostrando como Deus, querendo assentar no trono de Deus, aí vão romper a aliança, porque eles não vão aceitar, porque eles não aceitam ninguém a ser chamado Filho de Deus. E Jesus diversas vezes, Jesus provou isso. Quando você vai lá para João 8, 56, 59, quando Jesus estava discutindo com os judeus a respeito de Abraão, aí Jesus disse que já conhecia Abraão, e eles disseram: tu não tem nem 50 anos, como é que tu dizes que conheces Abraão? Aí é quando Jesus usa aquele termo eu sou, que Deus usou para Moisés, quando Moisés foi enviado a Faraó, e que disse: se os israelitas perguntarem quem me enviou, e Deus disse: se eles perguntarem, diga quem é, eu sou, te enviou. E quando Jesus usa esse termo aqui para dizer eu sou, antes que Abraão existisse, eu sou, aquilo para eles foi uma blasfêmia, porque eles viram que Jesus ali estava dizendo que Jesus era o próprio Deus.
Em outras passagens também, em João 10:31, na festa de dedicação, quando Jesus foi interrogado e ele diz: eu e o Pai somos um. Deu a entender também para eles que Jesus estava dizendo que ele era o próprio Deus. E eles tentaram mais uma vez apedrejá-lo. Porque jamais eles aceitaram Jesus, como não aceita até hoje, como Deus. E diz ainda aqui a revista: também nos nossos dias, há muitos dentro e fora da igreja visível que negam a divindade de Cristo. Consideram-no um homem modelo, um grande mestre e reformador, mas não o próprio Deus. É verdade. A própria maçonaria, ela considera Jesus como um grande reformador, ela considera Jesus como um grão-mestre. Para a maçonaria, Jesus foi um grão-mestre, que viveu naquela época no deserto, e que aprendeu com povos que se chamavam essênios, que vivia ali ao lado das montanhas de Qumran, e que eles dizem que ali Jesus aprendeu com eles os ensinamentos maçônicos. Então, para a maçonaria, Jesus é apenas um grão-mestre, é apenas um reformador, mas não é Deus. E quando você olha, meus irmãos, não é só a maçonaria. Quando você olha para as grandes religiões tradicionais do mundo, nenhuma delas crê que Jesus é divino. Todos eles negam a divindade de Cristo, a começar pelo judaísmo, terra onde Jesus nasceu, até porque a salvação vem dos judeus, a terra onde ele nasceu. Jesus é visto dentro do judaísmo como um falso profeta, como alguém que trouxe uma doutrina diferente e contrariou a doutrina judaica. Então, para o judaísmo, Jesus até hoje é um falso profeta, jamais seria divino. Para o islamismo, os muçulmanos, eles chamam Jesus até de Isa. Eles dizem que Jesus é um profeta judeu, mas não é divino. Para eles, Jesus é um profeta inferior a Maomé. As religiões orientais, como o budismo, hinduísmo, Hare Krishna, eles veem Jesus apenas como um avatar, como um Cristo cósmico, como Buda, como Krishna e como Dalai Lama, mas também jamais como divino. Quando você vem para dentro do espiritismo, eles dizem apenas que Jesus é um espírito graduado, um espírito evoluído, mas que também não é divino. Aí quando você vem para o lado de cá, para as religiões ocidentais, e você se depara com testemunhas de Jeová e com os mormons, a igreja dos santos dos últimos dias, eles negam a trindade de Cristo. Eles dizem que Jesus Cristo é apenas o Filho de Deus, mas que não tem os mesmos poderes que Deus tem. E a Bíblia é bem clara, em Mateus 10:33, quando Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai. A partir do momento em que você nega a divindade de Cristo, você também está negando. Você não está confessando. E a Bíblia também é bem clara lá em João, também 5:23, quando diz: aquele que não tem um pai, também não tem um filho. E aquele que tem um filho, também não tem um pai. E Jesus é bem claro, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao meu Pai, se não passar por mim. Então, tudo isso aqui são prova de que o mundo em si, eles não conhecem a Cristo, e eles continuam negando a divindade de Cristo.
Vamos passar aqui para o ponto 3. O ponto 3 fala sobre o testemunho pessoal de Jesus. E diz assim: Jesus tinha conhecimento de sua própria deidade, ou seja, da sua própria divindade, e anunciava, refere-se a si mesmo como filho do homem. Todavia, não só aceitou a resposta de Pedro, quando perguntou o que os homens diziam a seu respeito, como também acrescentou que tal conhecimento Pedro adquirira do próprio Pai. Aí é onde a gente vai para Mateus, capítulo 16, que vai do verso 13 ao verso 17, aonde quando Jesus estava indo para a cidade, para a aldeia de Cesareia de Filipe, e no meio do caminho Jesus resolveu parar e dialogar com os discípulos. Aí foi quando Jesus chega para eles e fazem uma pergunta a respeito dele, o que a sociedade em si pensava a respeito dele, o que é que as pessoas diziam a respeito dele. E Jesus chega para os discípulos, e no verso 13 ele diz: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que tu és João Batista, outros que tu és Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Essa resposta que os discípulos deram para Jesus era uma resposta totalmente terrena, era uma resposta totalmente errada, era uma resposta totalmente religiosa, de quem de fato não conhecia Jesus. Vocês vejam aqui que as respostas dele é uma resposta voltada para a reencarnação, aonde eles dizem aqui, a partir do momento em que eles dizem que Jesus possivelmente seria João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas, eles estavam alimentando e se certificando de que Jesus seria a reencarnação de um daqueles profetas. Quando, na verdade, a Bíblia diz, em Hebreus 9, 27, que está ordenado ao homem morrer uma só vez, e que depois da morte se segue ao juízo. Então cai por terra toda essa diferença, toda essa crença na doutrina da reencarnação. Ou seja, eles não entenderam que o Cristo encarnou e não reencarnou. Ele encarnou, ele tomou carne, ele tomou posse de uma vida, de um ser humano, e não uma reencarnação. Aí foi quando Jesus perguntou: e vós, o que pensas? O que dizem o que eu sou? E os discípulos ficaram calados. Mas Pedro, ao responder, Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só que essa resposta de Pedro foi uma resposta revelada pelo Espírito Santo de Deus, que Jesus, ao mesmo tempo, no mesmo instante, ele dá testemunho disso. Ao mesmo tempo, ele dá testemunho disso, quando ele diz, no verso 17, então Jesus lhes afirmou: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja,
a revelação de Pedro, a resposta correta de Pedro, é porque ela foi revelada pelo Espírito Santo. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor e que tem convicção da sua divindade, é porque um dia eles foram revelados pelo Espírito Santo de Deus, que nos convenceu e ao mesmo tempo nos converteu, trazendo a nossa memória, a nossa mente, abrindo o nosso entendimento, para que nós pudéssemos pela fé crer e entender que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. E diz o texto ainda mais, você veja que como a resposta de Pedro, ela supera a dos discípulos, como ela também superou a resposta dos fariseus. Porque lá em Mateus 22, do verso 41, 44, Jesus chegou a interrogar os fariseus e perguntou para eles, quem vocês acham que é o Cristo? E eles simplesmente disseram, o Cristo é filho de Davi. Foi quando Jesus, usando aquele texto lá do Salmo 110, no verso 1, Jesus disse, como é que o Cristo é filho de Davi, se o próprio Davi diz, disse o Senhor ao meu Senhor, senta à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos embaixo, por isso cabe aos teus pés. Como é que Davi, se ele era filho de Davi, como é que Davi chama ele de Senhor? Então eles ficaram calados, não tiveram resposta, não tiveram como justificar. Em outras palavras, irmãos, a gente vê a ignorância, já se passaram mais de 2000 anos, e as pessoas ainda não conhecem a Jesus. As pessoas conhecem a religião, as pessoas conhecem tudo que se ensina por aí, menos Jesus. Porque se conhecessem a Jesus, não existiam religiões, existia um só, somente um para ser adorado, que seria Jesus. E note vocês, por isso que Jesus, em João 5,39, ele diz, examinai as Escrituras, porque delas me testificam. Ou seja, se vocês conhecessem as Escrituras, certamente vocês saberiam quem eu era. Se vocês examinassem as Escrituras, porque lá em Deuteronômio capítulo 18, no verso 15, o próprio Moisés chega a dizer que depois dele iria surgir alguém semelhante a ele. E diz mais para o povo, e a esse ouvireis. Isaías, que é conhecido como o profeta messiânico, em 7,14, Isaías diz que uma virgem haveria de conceber e dar à luz a um filho que seria chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Deus presente no nosso meio. Ainda Isaías 9,6, Isaías diz, um menino nos nasceu, seu nome será maravilhoso, Deus forte, maravilhoso, conselheiro e príncipe da paz. Então as Escrituras, os profetas antigos já se falavam de Cristo, da divindade de Cristo, mas eles, por não examinarem as Escrituras, eles não sabiam. O último a testemunhar foi João, em 1,29, quando João diz, eis o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. Certamente, se eles tivessem procurado pessoas a saber tomar conhecimento, de pessoas que tinham conhecimento, que teriam convivido com Jesus, certamente eles saberiam. Certamente eles saberiam. Porque se eles perguntassem a Maria, certamente ela diria: Ele é o meu Salvador. Porque quando ela esteve presente na casa de Isabel, ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Ou seja, mesmo ela sendo a mãe biológica dele, ela sabia que ele era o seu Salvador. Se perguntasse, certamente a mulher de Pilatos, certamente ela diria: ele é justo. Porque quando Pilatos estava no tribunal, ali com Jesus, ela mandou um recado para Pilatos dizendo: não te envolvas com este homem, ele é justo. Se perguntassem aquele centurião que esteve ali diante de Jesus nos últimos momentos da sua morte, certamente ele diria: verdadeiramente hoje eu sei que esse homem verdadeiramente é filho de Deus. Se perguntassem a Lázaro, certamente ele diria: ele é a ressurreição, porque eu estava morto e ele me ressuscitou. Se perguntasse a mulher fenício-cananeia, certamente ela diria: ele é aquele que expulsa os demônios, porque ele libertou a minha filha que vivia possessa. Se perguntasse a Natanael, certamente Natanael dizia: ele é onisciente, ele é onipresente, porque à distância ele foi capaz de me ver lá embaixo da figueira. Se perguntasse aos discípulos, depois daquela grande tempestade no mar, certamente os discípulos responderiam: ele é aquele que até o vento e o mar obedece. Se perguntasse a João Batista, certamente ele diria: ele é aquele de que não sou digno de tirar as sandálias, as correias da sandália dos seus pés. Então todos esses conheciam a divindade de Cristo. E você conhece, você tem convicção de que Jesus é Deus, de que Jesus é divino, que Ele é o Senhor da glória, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o Criador dos céus e da terra, que Ele é aquele que cura, aquele que liberta, que transforma, que vivifica, é aquele que traz o suprimento, é aquele que responde às nossas orações, é aquele que está presente em toda parte, é aquele que é onisciente, capaz de perceber aquilo antes que a palavra chegue à sua boca, como dizia Davi no Salmo 139:4, antes que a palavra chegasse à minha boca, ele já sabe o que eu vou falar. Então esse Deus todo-poderoso, esse Deus divino, também esse Deus maravilhoso, também é homem, também se fez homem, e era necessário que ele se fizesse homem. Por que era necessário que Jesus se fizesse homem? Por isso que ele tinha que ser Salvador ao mesmo tempo e homem.
Primeiro, porque havia uma promessa, em Gênesis 3,15, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, que era Satanás. É por isso que ele também tinha que ser homem. E porque também ele teria que ser homem? Porque ele teria que apagar, de desfazer o erro de que Adão cometeu. E terminando, eu gostaria de deixar claro aqui, 1 Coríntios, capítulo 15, 21 ao 22, que fala sobre a humanidade de Cristo, que diz assim: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Louvamos a Deus, demos graças a Deus pela honra, pelo privilégio de um dia, pela sua graça e misericórdia, Ele ter estendido o seu amor para conosco. Eu não sei como e nem porquê, mas uma coisa eu sei, é que Ele me escolheu, a mim e a você, para a honra e glória do seu nome. Que Deus abençoe a todos.